Gente, então, assim, para quem não sabe, ou para relembrar a quem já sabe, a Liga de Áudio foi um projeto desejado por mim em 2012, quando eu cheguei no UFSM, porque eu fazia parte da Liga da Audiologia da Unifesp, universidade que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. Então, nesses 11 anos de Liga de Audiologia, num trabalho sempre colaborativo do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Comunicação Humana, que hoje a Prof. Fê é a coordenadora, e da graduação, a gente sempre fez um atendimento de assistência à comunidade em avaliação audiológica básica e ensino. Então, o forte e o foco sempre foi o ensino. Durante muitos anos, ele funcionou como um projeto de extensão. Hoje, em termos de registro, ele é registrado como um projeto de ensino. Então, eu sou muito feliz de ter a Liga de Audiologia, porque a gente acredita muito na base, no básico, que é a avaliação audiológica básica. E quando eu digo a gente, é eu, a prof. Fernanda e todas as profs da áudio, e sei que muitos dos nossos membros de grupo também sabem a importância da avaliação audiológica básica. Então, gente, dito isso, fica o meu agradecimento a esses 11 anos pela Liga, e em especial por a gente estar finalizando 2023 hoje juntos. Como que está organizado esse nosso encontro, essa nossa noite? Uma rápida fala introdutória, que eu e a Prof. Fê, a gente conversou algumas coisas para apontar para vocês do novo manual, né, do Guia do Conselho Federal, que foi lançado esse ano, em 2023. Então, eu vou soltando aqui, a Prof. Fernanda vai me complementando em tudo que ela entender necessário. O Wellington também, enquanto mestrando. Eu não vi se a Cris Schumacher também está por aqui. A gente teve a colaboração durante o ano todo da Cris também, que é mestranda da Prof. Daiane no GERA, Grupo de Estudos em Reabilitação Auditiva. A Cris não está aqui, pelo menos não que eu tenha achado ela na lista, mas também a Cris, se quiser contribuir, colaborar. A gente vai, então, falar sobre alguns casos clínicos atendidos por nós na Liga, um outro atendido por nós na prática clínica, que eu e a Prof. Fernanda entrelaçamos o diagnóstico entre a avaliação audiológica básica e o diagnóstico diferencial na eletrofisiologia da audição, tudo isso para a gente poder garantir uma reabilitação, uma orientação, um manejo desse paciente de maior qualidade. Então, essa é a organização da nossa noite. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer muito aos membros desse ano, a todos que realmente se envolveram e aproveitaram a oportunidade de ser membro da Liga de Audiologia. O projeto hoje, em termos de atuação prática, para 23, né, ele foi formado por um docente, que sou eu, 2 estudantes de pós-graduação em nível de mestrado, então o Wellington, meu mestrando, e a Cris Schumacher, que eu sou co-orientadora, orientando da Prof. Daiane, e 23 estudantes de diferentes semestres da graduação. Então, muito obrigada a todos vocês. E eu coloquei aqui essa pirâmide da aprendizagem só para ilustrar o porquê que eu acredito tanto na Liga. Porque não foi à toa, né, que esse autor, o Ian Glasser, ele fez essas porcentagens de métodos de aprendizagem. Então, ele colocou no método de aprendizagem ativo o ensinar e o praticar. Então, por isso que eu já comecei motivando os membros da Liga a desejar ensinar em 2024, e já lancei isso no grupo hoje como um primeiro desafio de mudança para 2024, em termos dos nossos encontros, né, online. E o praticar, eu acho que para essa pirâmide do Glasser ficar perfeita, precisava estar posto aqui que para a gente executar a prática com maestria, a gente tem que ter a teoria na ponta da língua, e se não tiver na ponta da língua em mente, já fica muito bom. Então, eu acho que a prática, sim, ela leva à perfeição se a gente tiver a teoria ali prontinha para ser executada. Então, essa é a perspectiva do porquê que a gente mantém esse formato da Liga de atendimentos. Eu queria que fosse muito mais que uma vez por mês, mas a gente fez uma vez por mês por conta das demandas de todo mundo. Prof. Fê, Wellington, se vocês quiserem, me interrompam e vão falando também. E daí, ao longo desse ano, de março a dezembro,
não foram só as estações do ano que mudaram, né? Nós passamos aí por diversas mudanças, tanto cada um de nós, enquanto ser humano, quanto dentro da nossa formação, do nosso processo de formação. E eu falo processo de formação no plural, porque eu acho que todos nós aprendemos todos os dias, e a gente aprende muito com cada paciente. Quando a gente acha que já sabe o suficiente, eu acho que eu não vou mais atender, eu não preciso mais atender, porque eu já sei o suficiente. Esse é o maior erro que a gente comete, né? Então, a gente está sempre florescendo conhecimentos novos, e essa é a árvore do conhecimento, né? Que é a mesma, que é a árvore da vida, que é a mesma árvore que meu pai fez para mim aqui atrás. Então, eu acho que a gente conseguiu, sim, crescer muito a cada encontro e a cada atendimento realizado. Por alto, assim, nós atendemos 60 pessoas, dentre elas crianças, adultos e idosos. Fizemos perda auditiva, sensório, mista e condutiva, perda em frequências graves e agudas, que não configuravam uma perda no grau, e alguns poucos limiares normais. Mas essas 60 pessoas certamente saíram do nosso atendimento melhor do que elas chegaram, orientadas, instruídas sobre os seus processos de reabilitação e os próximos passos a partir daquele exame de audição. E pensando nas nossas aulas, quem realmente aproveitou as aulas online teve o prazer de contar com pessoas de renome na nossa área, né, da fonoaudiologia, como a professora Cecília Martinelli, que fez a nossa aula inaugural o ano passado, a Marília Rodrigues, que a gente brinca que é filha da professora Cecília, porque ela fez toda a formação com a professora Cecília, e deu uma aula para a gente sobre logoaudiometria. Eu não coloquei aqui as aulas que foram ministradas por nós, por mim, né, mas tiveram diferentes aulas também sobre contextos de zumbido, tentando conversar com o processamento, com a eletrofisiologia, para a gente caminhar, né, um pouquinho além da avaliação audiológica básica. Sendo assim, chegamos no dia de hoje. Eu prometi que a fala introdutória ia ser bem rapidinha. E daí, o que a gente destacou para vocês aqui, eu e a prof. Fernanda? Em relação ao manual do Conselho Novo, Guia Novo, que foi lançado, a primeira questão que aparece na página 16 de diferente, de novo, é sobre essa questão que eu e a professora Fernanda dialogamos no corredor algumas vezes nos últimos dias, e daí eu vou passar a palavra para você, prof. Fê, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da óssea ali, se vai ser condutivo, se vai ser misto. Ok, prof. Michele. Pessoal, aqui eu precisava talvez um pouquinho da atenção, porque eu não trouxe nenhum caso para mostrar. Mas casualmente aconteceu 2 casos, foi aqueles casos que a gente conversou, né, Michele? 2 casos consecutivos de que o grau da perda, pela média, a princípio não dava alterado, até um deles dava, o outro não. Só que vejam bem, eu tinha limiares aéreos alterados em algumas frequências, as ósseas todas normais. Ósseas todas normais. Que rápida, com gaps em algumas frequências, que rapidamente, se tu olhar friamente por pela classificação de Silverman 97, ele daria condutivo, porque eu tenho ósseas normais com gaps em algumas frequências e aéreas alteradas. Condutiva. Só que o achado todo do caso, as queixas auditivas do paciente, um deles, inclusive, além da alteração com queixas condutivas, tinha alterações sensório-neurais, em algumas frequências não tinham gap, em outras frequências tinham gaps. Então, o que nós optamos por pensar o caso como um todo, no histórico do paciente e nos demais achados, e fechar como perda auditiva do tipo mista. Por que mista? Porque em algumas frequências nós não tínhamos gap, então ali naquele momento ela era sensório-neural, e em outra parte do achado audiológico com gap. E tudo isso casando com a história clínica dos pacientes, que tinham concomitante achados ou queixas e fatores etiológicos
que casavam com alteração cognitiva e outros fatores com acessório neural. Então, pensar no paciente como um todo, em tudo o que ele realmente está exposto, em tudo que esse caso traz, e não única e exclusivamente, foi o que nós optamos ali no momento, fechar única e exclusivamente de acordo com a tabelinha, porque bem de acordo com essa classificação de 97, e que vem aí preconizada também no manual do conselho, em todos eles, ela seria condutiva. Mas aí nós descartaríamos todas as queixas que o paciente trazia, que era possível alteração sensório-neural junto, mais a exposição à medicação, exposição a elevados níveis de pressão sonora que os casos traziam. Então, só o condutiva, ele não representava o caso atendido, mas era perda auditiva com gaps em algumas frequências, não em todas. E que não teria como fechar como um caso condutivo propriamente, porque tinham outros fatores agindo ali no... trazidos pelo paciente, sabe? Nas queixas deles. Então, pensando no todo, se fechou como perda auditiva do tipo mista. Perfeito, prof. Fê. Daí, gente, na sequência do Manual do Conselho, além desse destaque da página 16 aqui, casando com esse olhar clínico que a prof. Fernanda trouxe para a gente, a próxima questão que eles trazem, se eu não me engano, na página 17 ou 18, entrando na classificação de grau para perda auditiva, então não existe classificação grau normal. Então, quando a gente faz a média quadritonal e dá tudo normal, não existe perda auditiva de grau normal. E, infelizmente, isso estava aparecendo. Por isso que o conselho colocou isso no manual. Então, quando existe... Isso aqui é uma coisa que a gente vinha fazendo pelo nosso consenso que a gente tinha, tinha e tem, prof. Fernanda, prof. Daiane, Valdete, Eliara. A gente gastou muitas e muitas e muitas horas arrumando aquele consenso de audiologia da UFSM quando a Fê e a Dai chegaram, justamente para a gente tentar uniformizar a linguagem. E isso aqui é uma coisa que a gente vinha falando, de que se existe algum limiar auditivo que tem perda auditiva, eu vou laudar aquela perda auditiva. Mas não existe, então, um grau normal, e por isso que está posto, destacado aqui. Então, tudo que está, assim, nesse balão azul, no novo manual, é o que eles têm chamado a atenção para que a gente não faça, para que não cometamos esse erro. Embora pareça ser bem lógico, né, Michele? Não temos a obrigatoriedade de classificar o grau mediante uma média quadritonal melhor do que 20 dB. Tranquilamente. Pode classificar só de acordo com a frequência que está alterada. Perfeito. E daí aqui, eu acabei comentando no anterior, eles salientam, né, que se tiver perda auditiva em frequências 6, 8, perda auditiva nas frequências de 6 e 8. E aqui, no decorrer do manual, eles falam que a gente só use o termo isolada se realmente for uma frequência isolada. Então, perda auditiva isolada na frequência de 6.000 Hz. Aqui no exemplo eles não colocaram, mas é só para não ser assim, ó, perda auditiva isolada nas frequências de 250, 6 e 8, por exemplo. Porque não é isolada, né? A gente já tem perda em 3 frequências. Mas a regra é clara. Deu perda na quadritonal, eu vou laudar pela quadritonal. Encontrei perda em frequências outras, 250, 6 e 8, ou até em 4, que na média dão normal, eu vou laudar a perda. Isso antes a gente fazia pelo nosso consenso, mas agora está posto no manual. E a gente até comentou, num outro encontro da Liga, o quanto a gente tinha respaldo em termos de literatura para fazer isso, porque nós publicamos um artigo, inclusive com a prof. Fernanda, que contribuiu muito para que os dados saíssem de dentro do computador e fossem para a revista, falando sobre isso, né? Sobre a questão
da curva descendente, quando a gente tem uma curva descendente, eu posso ter um impacto importante no IPRF e na percepção do sujeito sobre as suas capacidades comunicativas. Então, além de estar agora no manual, a gente já tinha esse artigo que a gente comentou, inclusive, aqui, que foi a Dani Tesseli, que foi nossa aluna aqui da universidade, minha aluna de TCC, ela resgatou os dados de uma tese que estava parada e a Prof. Fê veio e agregou e somou para a gente conseguir fazer a publicação. Tudo bem? Aqui, gente, na página 23 e 24, o que a gente tem que atentar, que eu vou tentar agora nas próximas semanas, janeiro no caso, né? Porque semana que vem talvez ainda dê tempo, todos os Win áudio, eles já têm os textinhos prontos lá, né? Com a OMS 2020. Só que ele foi atualizado, apesar de nada ter mudado em termos do que a gente já tinha da classificação do grau de perda, agora é o OMS 2021 que a gente tem que colocar. E está posto lá nas recomendações que tudo que nós laudarmos, a gente tem que ter referência bibliográfica. Então, como a Prof. Fê falou no início, né, tudo que a gente faz é sempre respaldado em alguma evidência, em alguma referência, nada de vozes da nossa cabeça, né, como a gente brinca. Então, a gente vai atualizar esse textinho padrão lá para o OMS 2021 no em áudio. E todos nós tentando sempre corrigir isso, né? Não fiquem esperando por quem vai carimbar o exame e achar um problema. Sempre já passem bem atentos para que vocês consigam já solucionar todas as coisinhas que possam ter mudado ou que são iguais, mas que a gente ainda acaba se equivocando. Tudo bem? Posso falar só uma coisa aqui, Mi, que eu vejo que o pessoal tem muita dúvida. Ele é fácil de gravar essa classificação do grau, porque é a partir de 20. E aí vai de 15 em 15, 20, 35, 35, 50, 50, 65. Mas sempre tem a dúvida de, se deu 35, ele está bem ali no limite, ele é leve ou ele é moderado, né? Então, é sempre assim. E aí ficou muito bom do jeito que eles trouxeram agora, porque diz de 20 a menor do que 35. Então, 35 já é moderado. 50 já é moderadamente severo. Então, do jeito que veio, eu acho que ficou bem bom, né? Ficou bem claro também, porque sempre existia aquela dúvida, tá? Mas e o 35, e o 50, e o 65, ele cai onde? Então, é isso aí. Então, digamos, o extremo final, o 35, 50, 65, sempre cai para o próximo grau. Maravilha. E daí aqui, na página 28, apareceu o Weber audiométrico, que é uma coisa que foi uma pena que a Prof. Dai não pôde estar conosco, ela também foi convidada, era para ser um trio, mas a Prof. Dai tinha um compromisso pessoal, e eles são prioridade, e a gente tinha parado na teórica de falar sobre o Weber audiométrico e sobre os testes acumétricos, única e exclusivamente por uma corrida contra o tempo. O único motivo da gente não falar mais era a corrida contra o tempo, porque é uma disciplina de 45 horas, em que quando a gente começa a falar dos temas mais demandantes, como, por exemplo, o mascaramento, já não temos mais muito tempo. Porém, a gente vai revisar no plano para o ano que vem, para trazer de volta para a teórica o Weber audiométrico, porque a gente acabou falando e fazendo bastante ele na prática. Inclusive, foi o Wellington que me trouxe essa bandeira, Prof, vamos fazer o Weber audiométrico, e é um tanto quanto resistente. Por quê? Só porque seria mais um procedimento, e daí quando vocês estão começando e ainda tem muita dúvida na captação de via aérea, via óssea, LRF, PRF, mascaramento, falei, Wellington, será? E o Wellington, não, Prof, vamos. Então, Wellington, se você quiser falar um pouquinho sobre o Weber audiométrico e as interpretações que aqui estão postas, isso é uma coisa, então, que a gente vai adotar como rotina sempre que necessário, não que seja sempre necessário, mas passo para você, então, Wellington.
Nos casos da... Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, aham. Eu aprendi com a Prof. Fê, eu lembro que a gente estava lá na prática de áudio 3, e daí tinha uns casos que a gente não sabia quem era a orelha melhor e quem estava ajudando, então a gente colocava em 1000 Hz e dava o estímulo pelo transdutor ósseo e via qual orelha era melhor. Eu acho até interessante que os casos que a gente fez na prática foram pensando na melhor orelha, né? Os casos de assimetria, que a gente não sabia quem estava ajudando quem, e a gente precisava mascarar uma orelha, ou não, né? Porque as duas podem ser bastante simétricas, apesar de difícil. E a gente fazia em 1000 Hz. O que eu achei bem interessante é que eles trouxeram por frequência agora. Então, para fazer em todas as frequências de via óssea. Então, a gente pega, faz de 500 a 4000, e justamente o que que acontece? No momento que eu coloco o transdutor ósseo na testa do paciente, vai ocorrer essa vibração. E ela tende a lateralizar, o paciente tende a ouvir melhor na orelha que eu tenho melhor reserva coclear. Então, nessa orelha que eu tenho melhor reserva coclear, é a que ele vai falar que está ouvindo, e vai ser a que está ajudando a outra. Então a gente mascara a outra orelha. Então, basicamente, a interpretação é isso. Caso ele ouvir nas duas iguais, não teria uma orelha ajudando a outra. Mas se tem uma assimetria ou realmente precisa mascarar o outro lado, ele serve bastante para auxiliar a gente em qual orelha mascarar. E já ajuda também na rotina, né, na prática em si. Não sei se eu me fiz claro. Sim. Fã de fazer o Weber. Claro que, embora o ideal fosse fazer sempre, eu faço sempre que necessário. E sempre que eu tenho a dúvida, eu parto desse princípio, como o Wellington falou, quando eu tenho dúvida de quem é a melhor cóclea, porque como a atenuação geralmente é 0, eu tenho ósseas parecidas, eu não sei exatamente por onde começar a utilizar o mascaramento, então eu quero primeiro saber quem seria a cóclea verdadeira, né, para começar jogando o mascaramento ali. E aí, obviamente, como ele comentou, sempre vai lateralizar para o lado da melhor reserva coclear, sempre lembrando que a melhor reserva coclear é dada pela via óssea. Então, vai acontecer, às vezes, de eu ter uma sensório neural leve aqui e eu ter uma moderada condutiva do outro lado. Vai lateralizar para condutiva. Quando eu tiver uma sensório neural de um lado e uma condutiva de outro, que a óssea tiver melhor, sempre vai lateralizar para o lado da condutiva, para o lado da melhor reserva coclear, ou seja, para o lado da melhor via óssea, né? Então, também é interessante. Outro raciocínio que dá para ser feito quando eu tenho condutiva de um lado e sensório neural mesmo que leve de outro, é que esse lado eu tenho um problema condutivo. Se eu tenho um problema condutivo, minha orelha está fechada. Se ela está fechada, a minha percepção por via óssea é muito melhor aqui, porque eu vou ouvir melhor do lado que eu tô com a orelha fechada pela via óssea. Por quê? Porque não está entrando nada aqui para me atrapalhar. Enquanto aqui, se eu tiver uma perda de sensório neural leve, está entrando som. Então, quando eu coloco o transdutor aqui, ele vai lateralizar para o lado do maior, da melhor reserva. E se eu tiver duas condutivas, né, que eu tenho ósseas parecidas, vai lateralizar para o lado do maior gap. Lado do maior gap, porque é o lado mais fechado por via aérea e que vai ouvir muito nitidamente a informação por via óssea. E aí vai fazer na frequência que estiver precisando. Então, se eu estou com dúvida, qual é a óssea verdadeira? De 2000 Hz, eu vou fazer 2000 Hz. Se for 4, eu vou fazer 4. Então, faz a frequência que estiver precisando. Isso se não conseguir inserir na prática e fazer todas elas. Eu acho que é isso, mas eu sou bem fã, eu acho que tira uma venda dos olhos, é um procedimento tão simples e que ajuda muito a nortear a nossa conduta, já que a gente tem que agir tão rápido, né? A gente não tem como mandar embora, volte outro dia que eu vou ver o que eu vou fazer. A gente tem que ter condutas rápidas, eu acho que é um procedimento simples e que ajuda bastante. Perfeito, Prof. Fê. Então, esses foram os destaques que nós trouxemos para vocês. Não significa que tudo que está posto lá, né, não seja importante uma releitura, mas em termos de diferente, digamos assim, e de novidades, esses são os destaques que a gente queria trazer para vocês. Tá bom? Então, agora, partindo para a próxima etapa do nosso encontro, a gente vai entrar nos nossos casos clínicos. Então, o primeiro caso que nós trouxemos aqui é do senhor L, de 86, de 68 anos,
O senhor L, ele a vida inteira foi torneiro mecânico, já aposentado no momento do exame, e ele percebe uma perda com maior progressão nos últimos 3 anos. E, em função disso, ele veio, então, procurar o otorrino e foi encaminhado para avaliação auditiva. Esta é a audiometria do senhor L. E daí, aqui, vamos nós às considerações. Prof? Aí eu começo. Então, por onde tu queres que eu comece? Temos aí algumas considerações. Então, assim, ó, quanto ao gap, ele até poderia estar ali, mas sim, né, a gente precisaria ter retestado com os demascaramento, né? Tá, mas Fernanda, qual é? Eu começo jogando onde o ruído? Aqui tu poderia usar o Weber audiométrico. Pega o Weber, coloca, posiciona o vibrador ósseo, coloca ali numa intensidade audível para os dois lados, uns 55, 60, e vê para qual lado que lateraliza. Tá? Se tiver indiferente, que ela vai dizer assim, olha, não sei bem para que lado é, acho que está parecido. Aí começa pelo lado que você achar que seria a melhor reserva, que a princípio para nós mostra que é a direita, porque a óssea tem 40. Então jogaria o ruído na direita para retestar a esquerda. Uma coisa eu sempre gosto de falar, eu não sei se fica claro para todo mundo, que nesse caso aqui eu tenho certeza que uma das ósseas é verdadeira. Eu tenho certeza absoluta. O que não pode acontecer é eu jogar ruído de um lado e uma óssea descer, eu jogar ruído de outro e a outra também descer. Eu não posso, mediante o ruído, que as duas ósseas piorem. Porque quem é que estava respondendo lá antes? Né? Então, isso para mim tem que ser claro. Eu tenho que tentar achar qual é a óssea verdadeira e jogar ruído ali, tá? E depois, se realmente ficar diferente, esse lado é verdadeiro e esse caiu e tá aqui embaixo, não tem por que jogar ruído aqui para retestar essa. Não tem lógica, essa aqui tá pior do que essa. Aí eu deixaria, sim, um gap aéreo ósseo sem sinal de mascaramento. Mas, de modo geral, o que a gente costuma fazer bastante nesses casos é, além do mascaramento, também reposicionamento do vibrador ósseo. Eu não sei se vocês vão comentar alguma coisa sobre possíveis manobras, mas reposicionamento do vibrador, reposicionamento do fone para retestar essa aérea e ver se essa aérea não melhora, para ter certeza se esse gap realmente existe ali, tá? Não sei se de repente vocês querem complementar desse gap aí, eu teria retestado com utilização de mascaramento contralateral e teria retestado após reposicionamento a via aérea. E depois a gente passa para o LRF e para o IPRF. Sim. A primeira coisa que eu quero falar, assim, muito para vocês, principalmente para os estudantes que estão em formação e vêm, né, com o exame finalizado para a gente assinar e carimbar e verificar se tem algum equívoco, tentem ao máximo pegar essas dicas e construir para que vocês já cheguem com essas coisas resolvidas. Porque esse mascaramento passou, ele não foi feito, o exame foi assim para o paciente. Então, o que a gente tem feito toda vez que a gente encontra algum equívoco em algum exame? Dá trabalho, mas foi o caminho que eu encontrei para a gente tentar deixar tudo muito alinhado. A gente liga para o paciente, infelizmente ele tem que voltar, então a gente pede para ele voltar, organiza, refaz o que precisa ser refeito e entrega um exame novo. Porque, só para vocês entenderem em termos de dinâmica, como a ideia é proporcionar o aprendizado, a vivência, a prática ao maior número de estudantes possível, a gente faz muitos atendimentos ao mesmo tempo e no final ali dá aquela embolada de assina aqui, carimba. Então, às vezes, alguma coisa passa por mim, pelo Wellington, pela Cris Schumacher. E esse foi um caso que passou e a gente trouxe para refletir, para falar sobre possibilidades que poderiam ser feitas na hora do atendimento e também para eu contar para vocês que a dinâmica tem sido essa. Ah, prof, mas coitado do paciente. Infelizmente, não temos outra situação, não tenho como resolver senão assim. Mas dá tudo certo, tá dando tudo certo. Esse ano de 2023 deu super certo assim. Os pacientes da Liga têm voltado para a prática clínica para a gente revisar ou refazer alguma coisa na prática. Tá? Prof. Michele, só para dizer que não é só por vocês que passa também comigo ali, né? Então, acontece. Sabe o que eu acho que gera mais? A audiologia é maravilhosa, ela é incrível, ela é palpável, ela é
E eu acho que o que gera mais pânico, às vezes, no pessoal que chega na prática é que parece que a gente não pode errar, porque o paciente vai embora, a gente não vai ver ele a semana que vem, né? Então é como se não pudesse ficar nada para depois, eu só posso acertar. Eu acho que isso que gera um pouco do pânico. Mas se acontecer, eu acho que é extremamente viável dever a possibilidade desse paciente voltar e a gente finalizar a avaliação e fazer tudo certinho. Porque realmente acontece, e acontece com profissionais também, porque a gente pega exames ali que está faltando e acontece. Né? É tranquilo isso, não tem nem o que comentar. Então, pronto. Então, do GAP, eu só queria comentar isso, assim, para que vocês, como vocês atendem em dupla, às vezes até em trio, quando algum paciente falta, são 3 cabeças pensando. Então, o que vocês têm que pensar aqui na hora que o paciente está dentro da cabina e a folha de áudio está na frente de vocês? Tem um gap aéreo ósseo aqui, esse gap precisa ser mascarado, porque se vocês já fizeram a curva timpanométrica, vocês já vão ter o resultado de curva timpanométrica. É uma curva timpanométrica do tipo A, depois a gente volta para cá, não vou entrar nesse mérito agora, mas para organizar esse raciocínio. Então, eu não posso chegar lá para prof, para o Wellington, para a Cris, para eles olharem o exame com esse gap, porque eles vão dizer que eu vou ter que voltar para a cabina, porque esse gap precisa ser mascarado. Preferencialmente com o Weber audiométrico antes, ou não, porque como a prof Fê falou, o 4000 está em 40, então eu colocaria o ruído na orelha direita, tá?
utilizado na nossa prática configuração. Porque a configuração que é posta na literatura parece que nunca a gente consegue 100%, né? O entalhe ele é específico numa frequência, então não fecha, também descendente, aí não fecha, porque chega no final e sobe. Não dá, porque um pedaço não é o, entende? Então a gente tem usado bem pouco, né, Michele, a parte da configuração, porque ele não fecha 100%, o que a gente mais encontra não fecha com o que é preconizado na literatura. Então, para não usar e dizer que o fulano disse, o fulano não disse isso, a gente acaba não usando. Perfeito. Daí, passando então, Ellington, a manobra. Na prática, a gente estava observando, né, prof, bastante questões de, por exemplo, eu ter uma audição normal e só curvas timpanométricas do tipo A e só o gap em 4.000. E daí a gente não sabia muito o que estava acontecendo. Daí um dia conversando com a prof, pensando nessa anatomofisiologia da audição, que é o que vocês têm que ter sempre na cabeça, o nosso pavilhão auricular ele serve para captar o som e direcionar ele para a membrana timpânica por meio do meato acústico externo, né? E no momento que a gente utiliza um fone de concha, o que que eu faço? Eu justamente perco toda essa amplificação aqui. E a gente foi procurar na literatura o que que acontecia nesses picos de ressonância. E a gente viu que, principalmente, essa questão dessas frequências médias, de 1.000 a 3, o meato acústico externo é o que mais vai amplificar, e é o que vocês vão ver lá em prótese com a professora Fernanda, na frequência de 2.000 Hz, nas medidas de verificação, a importância disso. E ele aumenta aí em torno de 10 a 20 dBs nessas frequências. Também a gente viu que de 3 a 7.000 a gente tem muita influência dessa parte da concha para o direcionamento do som. Então, ele vai aumentar nas frequências de 5 a 6.000, em torno de uns 10 dBs. E a gente viu que o pavilhão auricular todo, ele contribui muito para a frequência de 4.000. Ele aumenta em torno de uns 3 dBs aí do som. Então, a minha orelha, ela não serve só para estar aqui, ela serve justamente para eu captar esse som e direcionar ele para a membrana timpânica e a gente conseguir ter melhor desempenho auditivo e até aumento do som. Daí, se a gente pensava nesses casos que a gente foi atendendo na prática, a gente via muito, então, essa questão de limiar normal, curvas do tipo A e só perda auditiva na frequência de 4.000, com gap aéreo ósseo e com reflexo, por exemplo, diminuído nessa frequência e o paciente assintomático. Então, a gente via essas questões que não casam muito, assim, com o que a gente espera encontrar de característica clínica. E daí, a gente se perguntando, a gente viu que existe, sim, coisas que justificam. O que mais justifica, o que a gente mais encontra na frequência de 4.000 é a questão de colabamento de conduto pela colocação do fone, e na frequência de 6.000 é a onda estacionária que a gente consegue ainda ver na teórica. E a nossa preocupação principalmente foi, né, nessa questão de laudar, por exemplo, uma perda auditiva induzida por ruído, quando na verdade talvez não seja, porque se eu tenho uma piora desses limiares de via aérea só em 4.000, eu posso ter, então, uma configuração em TALE, né, que configura isso, e o laudo audiológico que não está certo, que eu vou laudar uma frequência que tem perda e talvez não. E por que que isso acontece, tá? Quando eu coloco o fone no ouvido do paciente, esse fone, ele aperta, ele justamente faz essa compressão, tanto que se vocês fizerem isso com a mão e falarem, vocês vão escutar mais a voz de vocês na cabeça, porque eu tapo. E é justamente isso que acontece. No momento que eu tapo, eu perco essa amplificação, ou eu aperto, eu tenho um estreitamento ou fechamento do meato acústico. Então, o que que eu posso ter? Justamente essa piora de via aérea, então essa via aérea é um pouco mais para baixo, e essa via óssea mais para cima, por conta dessa pressão exercida pelo fone no meato acústico. Tendo esse gap só em 4.000, o que a literatura fala é que justamente a gente tem manobras, duas principalmente, que a gente pode fazer para confirmar. A primeira é justamente orientar o paciente a segurar um pouco o fone próximo do ouvido e novamente pesquisar, né? Que a gente fez isso na prática clínica e melhorou o limiar do paciente e acoplou aquela via óssea e a gente ia laudar como algo alterado ou os exames não batiam. Então, ao invés dele ficar com o fone assim, ele segura um pouquinho afastado, o conduto abre, tá? E a gente consegue pesquisar esse 4.000 de novo, esse 3.000, esse 2.000, que é o que fala mais ou menos assim. Mas também, se a gente para pensar,
tem a de apertar o fone. No momento que eu aperto o fone, principalmente na onda estacionária, que depende do tamanho do conduto com o tamanho da onda e ocorre esse cancelamento, eu apertando o fone, eu diminuo o tamanho desse conduto, logo a onda não se cancela. Daí eu consigo ter uma pesquisa melhor. E daí uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento é em populações específicas. Pode ser unilateral, então eu posso ter um colabamento de conduto unilateral, ou eu posso ter um colabamento de conduto nos dois ouvidos. Posso ter em todas as faixas etárias, mas vai acontecer principalmente nos idosos que a gente encontra. Porque eu justamente tenho essa perda de questão de elasticidade nessa porção cartilaginosa, esse conduto se fecha, tem um colabamento e tem uma perda. Então, eu justamente posso ter uma avaliação audiológica alterada, então posso ter uma falsa perda auditiva que não existe, que pode ser aumentada de 10 a 15 dBs, então eu posso aumentar essa perda existente, posso ter uma perda condutiva, quando na verdade não tem. E só uma coisa para critério de curiosidade da gente estudando aquele artigo de 2008, que é o que trouxe essa questão de fazer essa manobra, e eles viram que realmente mudou, o limiar melhorou, ou acoplou, ou o paciente ficou com audição normal. Eles trazem que antigamente eles usavam gás atrás do ouvido, então, para não ter essa pressão exercida pelo fone, ou até colocavam tubos no conduto do paciente, e eu vi até uma foto de alguém que colocou a parte do otoscópio, o espéculo, para pesquisar, então isso é muito perigoso, não façam isso. E também tem gente que faz um campo livre, daí acaba perdendo realmente de analisar a audição do paciente, isso não é recomendado. E tem até gente que faz molde do ouvido para pesquisar. Daí, se vocês param para pensar, olha o tanto de tempo que a gente perde para fazer uma avaliação que é para ser rápida. Então, essa manobra de 2008, de reposicionamento dos fones, justamente ela é simples, rápida e viram que é eficaz. Então, utilizar ela na prática clínica, quando a gente tem gap só em 4.000, ou de 2 a 4, mas acontece principalmente em 4, já ajuda a gente a ter uma melhor pesquisa de limiar e fazer, então, esse diagnóstico assertivo que a gente fala. Porque impacta bastante, é o que eu estou vendo na saúde ocupacional, porque às vezes a gente encontra gap quando não existe. E é justamente a entalha acontece ali. A gente consegue ter um diagnóstico melhor, ter outra conduta, né, clínica, só fazendo essa manobra de afastar um pouquinho o fone para tirar essa pressão. E não é acústico, é físico, que nem eu e a prof a gente estava conversando. Não sei se eu me fiz claro, falei, eu acho demais, mas é basicamente isso. Fez Muito sim, claro. certo. Não, eu queria só concluir essa questão. O Wellington até falou, às vezes fazem molde. Realmente, para quem trabalha com reabilitação, que a gente precisa de achados bem confiáveis, tem, às vezes, esse colabamento, ele realmente causa gaps que a gente sabe que não existe em toda a configuração, em toda a configuração audiométrica. E aí, às vezes, a gente faz como se fosse, faz o molde e solicita a confecção como se fosse um intra aberto, para manter esse conduto aberto durante a avaliação, para que a gente tenha realmente os achados adequados para, então, pensar na protetização, né? Mas é um caminho longo, como tu disse, imagina o tempo. Então, assim, para avaliação audiológica de rotina, ou até mesmo para encaminhar um processo de reabilitação, talvez não seria necessário. Mas, óbvio, às vezes a gente vai cair, vai fazer laudos errados. Ok, agora quando a gente pega na reabilitação, aí tem que ser bem preciso mesmo. Mas só para concluir. Perfeito. Em relação ao LRF, a gente aprende, né, e está na literatura, que o LRF, ele é esperado 10 dBs a menos ou 10 dBs a mais do que a média tritonal. Então, percebam que a média tritonal aqui, ela é muito maior, porque tem esse 50 que puxa para baixo aqui. Vou fazer na calculadora, né, porque vocês sabem que matemática não é meu forte. 80 dividido por 3 dá 26, 25. Então, daria, mas para melhor, né, ali no limite. Mas o que a gente precisa lembrar é que essas duas frequências aqui, ó, 500 e 1000, elas vão segurar essa percepção do limiar de reconhecimento de fala. Então, digamos que tivesse um pouco mais rebaixado ainda esse 2000, digamos que ele tivesse em 60 e essa média tritonal fosse ainda pior. Nós estamos falando de um limiar de reconhecimento de fala, que é para nós verificarmos essa média, essa via aérea, e ter essa correspondência com a média tri. Mas quando a gente tem essa descendência muito grande e essas frequências aqui ali muito segurando, a gente pode ter sim esse LRF melhor. Tá? Fê?
Posso... Ai, eu não consigo ficar quieta, né? Eu tenho Não, que mas falar um pouquinho. eu já te chamo. Muito, muito comum acontecer isso em perdas auditivas descendentes. Muito, muito, muito esperado. Às vezes com diferenças maiores do que 10 dB. Agora, o que não pode acontecer, que às vezes eu vejo que o pessoal chega na prática bem bonitinho, estudadinho, não, prof, mas é 10 dB a mais ou 10 dB a menos? Ok, mas só quando eu tenho frequências que podem me responder por essa... podem justificar essa resposta. Porque se eu tiver uma perda auditiva em 30, 30, 30, 30 e tiver um LRF em 15, não é adequado. Um LRF em 20, que está dentro dos 10 a menos, não é justificável. Então, eu só aceito 10 a menos, ou até mais do que 10 a menos, se eu tiver frequências preservadas que justifiquem esse meu achado, tá? Então, acho que é bem importante. Então, acontece muito em perdas auditivas descendentes, a gente encontra LRFs bons. Até porque a situação do exame é uma situação favorável. A gente faz a logoaudiometria numa situação extremamente favorável, que é uma situação silenciosa. Então, esse paciente vai ouvir. Agora, cuidado, eu vou ter que fazer um adendo aqui, porque nós ainda usamos muito LRF, a logoaudiometria é a viva voz, a gente não usa a gravada. Então, quando eu tenho frequências muito boas, dependendo do nível de apresentação da minha fala aqui fora, se o meu Vumeter não estiver bem ajustado e eu tiver que falar forte, essa pessoa pode ouvir por fora e esse LRF vai lá em 5. Peraí, como 5? Ah, prof, porque tem frequências preservadas. Não, mas as frequências estão em 15. Se esse exame está bem feito, a primeira coisa que me vem à mente é: será que você não falou forte demais e ele não está ouvindo por fora? Então, a logo, quem tem a possibilidade de fazer a logoaudiometria gravada, ajuda bastante para eliminar esse viés do paciente que tem limiares ali preservados, ouvir por fora da cabine. Tá? Então, acho que a princípio é isso. Eu tenho só bem rapidinho, nós tivemos um caso, tem vários casos assim que a gente retesta e dá tudo bem. Mas teve um caso específico quando a gente estava com a cabine da 110 com a porta ruim, que não batia. Claro, a porta não fechava, não estava fechando, né? Graças a Deus foi trocado, tá tudo certinho. Mas às vezes são detalhes. Teve um caso também de um aluno que disse, prof, eu deixei a porta aberta porque tá muito quente lá dentro, era um dia muito quente. Deu problema também, porque a gente usa ainda logo a viva voz, né? Então, é legal saber o que a gente pode esperar, mas sempre olhando caso a caso. Eu acho que é isso. Mas a gravada são as mesmas... Não são as mesmas palavras, desculpa. Não são as mesmas palavras, mas a gente só solta o áudio do computador. Então, pote, baixa 10. Cama, baixa 10. Só que daí a voz gravada. E não a gente, que muda sotaque, entonação, articulação. Às vezes acontece de vocês falarem assim, prof, o PRF ficou muito ruim. Peraí que eu vou trocar com a minha colega. Daí trocou com a colega, já é outra história. Já não dá nem para comparar. Porque uma tem a voz mais aguda, outra mais grave, que é o que a gente acha que aconteceu aqui, ó. Porque de 76 para 96, melhorou muito esse PRF. Então, será que foi alguma questão dessas questões de ser voz falada? Então, para a gente ficar atento para isso também. Tudo bem? E daí, gente, lendo esse laudo, perda auditiva simétrica do tipo sensório neural, de grau leve, bilateralmente, olhando para cá e olhando para cá, alguma coisa causa estranheza para vocês? A prof. Fernanda falou antes que é fácil, né, de memorizar o de 15 em 15 lá. Vou confessar que até hoje eu olho na colinha, porque eu não memorizei ainda. Eu sei Lloyd Kaplan de cabeça e não memorizei o MS. Lloyd Kaplan de 26 a 40, 41, 55, 56, 70, 71 a 90. Essa eu ainda sei. Mas não é leve essa perda. Ela é moderada. E daí, de novo, ó, passou aqui no laudo. Então, esse exame foi um exame que a gente já corrigiu. Mas, de novo, vocês estão em dupla. Então, não dá para fazer a média quadri com equívoco e não olhar na tabelinha lá e confirmar que é uma perda moderada. Então, aqui seria o probleminha no laudo. A média quadritonal deu 36, então.
Percebe que o 88%, ele já entra aqui no discreta dificuldade, né? Então, o Wellington, ele sempre... Wellington, fala tu, para eu não ficar falando por ti. Como que é aquela explicação que tu sempre faz do porquê fazer dissílabo? Deixa eu passar a palavra para ti, para não te parafrasear. É o mais chato do dissílabos, né? Mas tem que fazer, gente, ó. Porque se já tem ali 88, o paciente já tem uma discreta, uma ligeira dificuldade para reconhecer a fala. Então, eu preciso de mais recurso linguístico para saber se essa dificuldade se mantém. Então, no momento que o paciente tem uma dificuldade, eu faço um exame justamente para ver como ele se sai, entende? Então, se eu já tenho uma ligeira, discreta dificuldade, eu faço outro exame. Basicamente é isso. Eu já começo a ter dificuldade com 88. Posso falar porque eu faço diferente. Pode ser. Não é para polemizar. Então, assim, ó, há quem faça sempre mono e di, acho que é importante, porque a gente não perde perdas retrococleares, porque a perda retrococlear com o di vai ainda pior, mas geralmente eu faço o di quando o mono não dá compatível com o que eu espero. Então, a princípio, discreta dificuldade, esses 88%, pode ser justificável por essa perda já existente. Então, e quando eu tenho qualquer desconfiança de alteração retro, tá? Então, quando o paciente já vem com outras queixas que me chamam a atenção da possibilidade de uma alteração retro, aí eu faço sempre mono e di. Ou quando, com o mono, ele dá incompatível com o que eu espero para perda. Tá? A princípio, o 88 é compatível com essa perda auditiva. Agora, tem dúvida? Qualquer coisa que dê uma pulguinha atrás da orelha, faz o mono e o di, tá? O que a gente espera para uma perda coclear pura, uma perda sensório-neural coclear pura, uma melhora conforme aumenta o sinal auditivo, né? O sinal acústico, o sinal linguístico. Nas perdas retrococleares, provavelmente, quanto mais sinal, menos inteligibilidade. Eu posso falar só mais uma coisa do IPRF, Michele? Lógico, Fé. O nível de apresentação que é realizado no exame. O nível de apresentação ele tem um chão e ele tem um teto. O nível de apresentação tem que ser de 25 a 40. Às vezes o pessoal entende que é 40 e coloca 40 acima da média em tudo, né? Só que o paciente com perda auditiva sensório-neural, se você pegar a média e acrescer os 40 dB, vai ficar um nível de apresentação bem elevado, que muitas vezes, não todos, mas muitos pacientes com perda sensório-neural perdem a inteligibilidade. E aí tu apresenta 40 acima da média, no LRF tu quer diminuir, porque toda vez que ele acerta tem que diminuir, mas ele não acerta. Ele não acerta, e aí tu não diminui, né? Então, cuidado, porque às vezes esse nível elevado do estímulo vai fazer com que ele não tenha inteligibilidade, você não consegue no LRF diminuir, e no IPRF você acaba contabilizando muitos erros. Então, lembrar sempre de pesquisar o conforto do paciente, né? E quem ainda faz a viva voz, cuidado quando for perguntar, seu João, tá bom assim a minha voz para o senhor, agora é um exame que não vai mais diminuir a intensidade, o senhor vai ouvir minha voz sempre assim, tá bom? Falar na intensidade que você vai apresentar, porque às vezes eu vejo que às vezes o pessoal fala, seu João, tá bom assim? Tá me ouvindo bem? Joia, beleza. Repita para mim a palavra boneca. O seu João, coitado, fica desesperado, porque quando tu perguntou se estava bom, foi numa intensidade. Quando começou a apresentação, baixou muito. Então, são só detalhes, mas só para realmente atentar. Então, o paciente sensório-neural geralmente não suporta ou não tem uma inteligibilidade como desejada, de acordo com a perda auditiva, se eu tiver uma intensidade muito elevada. Cuidado para pesquisar o IPRF em intensidade que realmente seja audível para o paciente. É claro, eu não costumo perguntar, tá confortável para o senhor? Porque confortável é muito abrangente. Eu pergunto, a minha voz está clara para o senhor nessa intensidade? Porque clareza é uma coisa, confortável é outra. Ele pode estar, olha, eu estou até aguentando, tá confortável, mas não estou entendendo nada, né? Então, aí, só para chamar atenção para isso. Maravilha. E daí, na intensidade do IPRF, percebam que a gente comentou que a média tritonal dá 36, né? Então, da questão que a prof. Fernanda falou do chão e do teto, se a gente arredondar essa média para 35, a gente tem aqui 30 dBs acima da média tritonal.
E daí isso a gente vai casar com um achado aqui das medidas de imitância. Então, o que vocês percebem aqui nas medidas de imitância que justifica a gente não ter conseguido, além da questão da perda sensório-neural, né? Porque o sensório-neural, ele pode já ter um desconforto. Mas, além disso, o que justifica a gente não ter colocado 40 dBs acima da média e sim 30? E assim ele ter sentido conforto, clareza? O recrutamento, 40 aqui, ó. Então, o recrutamento dele era sintomático. E, em função disso, a gente também tem que cuidar a intensidade da apresentação do PRF, e daí a Prof. Fê já bem falou. E aqui, gente, ó, é uma coisa que acontece muito. Eu não chamo o paciente de volta por causa disso, porque no laudo tá posto lá que foi uma curva timpanométrica do tipo A. Mas agora, revisando todos os casos da liga, olhando um por um, até para conversar com a Prof. Fê, para a gente escolher para que lado a gente ia, porque coisa para falar é o que não falta. Aqui está posto, ó, curva timpanométrica do tipo A bilateralmente, mas aqui ficou sem classificação. Então, é aquele calcular curva que ficou faltando ali no em áudio. De novo, não deixa chegar na gente para vocês perceberem que isso aqui ficou faltando. Então, em dupla, na maioria das vezes. Se ajudem, pensem. Eu sei que é noite já que a gente atende, mas se a gente está lá, é para dar o nosso melhor sempre. Então, ficou faltando aqui a curva A, então 2 curvas As com recrutamento. E daí, aqui a gente já respondeu o problema. Aqui eu tinha feito uma listinha das coisas que a gente queria falar. Então, IPRF, logometria gravada, falamos tudo para a Prof. Fernanda contar para a gente como que fica a amplificação sonora desse paciente. Porque a gente tem uma perda sensório de grau moderada, bilateral, simétrica. A gente já sabe que o gap fechou do lado que foi mascarado. A curva do tipo A, lembrando sempre que ela é o padrão ouro de avaliação de orelha média. Então, o único lugar, única patologia que eu tenho curva do tipo A com gap é a otosclerose. E sempre a gente vai prestar atenção se tem ou não tem o Intalid Carhar, aquela redução do gap em 2000 Hz. Mas esse paciente, ele veio porque ele quer reabilitar. E daí, como que a gente faz para reabilitar um paciente que precisa da amplificação sonora, mas ele tem desconforto quando o som é minimamente amplificado? Daí, Prof. Fê. Certo. Então, primeiramente, o que a gente tem que lembrar de fazer, que é um procedimento rápido, mas que ainda algumas pessoas, alguns profissionais não realizam, que a gente precisa pensar, na hora de pensar na reabilitação, é fazer a pesquisa do limiar de desconforto, tá? Preconiza-se pelo menos a pesquisa do limiar de desconforto, isso, em 2 frequências pelo menos, mas eu acho que é tão rápido que geralmente a gente faz pelo menos de 500 a 4.000, e se puder fazer mais, pode fazer, onde o teu aparelho que tu trabalha amplifica. Eu acho que é super importante fazer a pesquisa do limiar de desconforto, tá? A gente tem feito sempre na prática clínica para os pacientes que estão em processo de reabilitação, porque a gente sabe que faz a diferença, e nos pacientes que têm queixa de zumbido, a pedido da Prof. Michele, a gente faz a pesquisa do limiar de desconforto para que quando eles vão para fazer a pesquisa dos reflexos, a gente não passe do conforto dele, para que ele não saia de lá com um zumbido mais forte do que chegou. Então, são os 2 casos que a gente sempre faz limiar de desconforto. E aí, logicamente, nos nossos pacientes do setor mesmo de prótese, ali da reabilitação, sempre pesquisamos o limiar de desconforto. Então, era a primeira coisa que a gente tem que fazer aí para pensar no início da reabilitação. Daí eu vou ter que te pedir cola, Mi, porque eu não me lembro. É 68 a idade dele, eu não recordo bem a profissão dele. Agora aposentado, ele foi torneiro mecânico, 68, hoje aposentado. Tá, esse paciente eu não atendi, mas mesmo quando eu atendo, às vezes eu não lembro, tá? Minha memória não é tão boa, mas sempre pensando no processo de reabilitação, no paciente como um todo. Quem é esse paciente? Quais as demandas auditivas dele? Se ele está no privado, o que ele pode, sim, ali, do que tu tem de melhor para oferecer, custear? Porque, por exemplo, às vezes a perda auditiva dele é uma perda que dá tranquilamente para tu adaptar com um aparelho mini retroauricular, com receptor no canal, que é o que a gente tem de mais moderno, de mais versátil, porque se o seu L tiver que uma progressão de perda e eu precisar só trocar o receptor e transformar esse aparelho num aparelho mais potente, eu consigo.
Então, acho que é claro para todo mundo que está aqui também o fato dele ter aqueles graves preservados, então ele tem o 500 da direita em 15 e o 500 da esquerda em 20. Eu tenho que ter ali uma adaptação aberta, né? Porque senão vai dar oclusão. Então, eu acho que um aparelho com receptor no canal que tem de melhor. Eu preciso saber agora se o seu L, né, tem condições ali de arcar até com a questão de pilha, porque às vezes eu vou ter numa mesma marca um aparelho um pouquinho maior, com uma pilha 13, 312, um aparelho bem pequenininho com uma pilha 10, né? Hoje em dia quase não se faz mais aparelho mini retro com pilha 10, mas na minha época que eu trabalhava tinha, e é complicado, porque durava 3, 4 dias uma pilha, né? Então tem que pensar em tudo isso, quem é ele, né? Qual a demanda auditiva dele? O que eu tenho certeza que eu não posso fazer é fechar essa orelha. Então, para o caso dele, eu não pensaria num intra, eu não pensaria num retro com um molde convencional aí fechado, com pouca ventilação, realmente adaptação aberta. Eu acho que o principal realmente é com receptor no canal, e se não tiver como, até posso trabalhar ainda com essa perda, com esses agudos aí onde estão, ainda consigo trabalhar com um open fit, uma adaptação aberta, um mini retro com tubo fino, todas são as nomenclaturas, com oliva aberta também, com um bom cancelamento de microfonia, uma marca que consiga fazer um bom cancelamento, porque eu preciso adaptação aberta por causa do grave preservado. Ao mesmo tempo, eu preciso amplificar o agudo, que pode vir a amplificação escapar por essa abertura e causar microfonia. Hoje em dia, os nossos aparelhos são realmente muito bons em cancelamento de microfonia, já não é uma coisa que a gente tem grandes problemas, né? Então, a tecnologia veio aí a nos ajudar. E aí, se porventura o senhor L tiver muitas demandas e quiser, de repente, usar outros recursos, como conectividade, aí dá para se pensar, se ele quiser uma conectividade, às vezes com a TV, se precisar um streamer, depende muito quem é esse paciente. O nosso pacientinho do SUS aqui, né, que a gente não tem essa possibilidade de ofertar esses outros recursos, um aparelho tanto mini retro com receptor no canal, que agora nós estamos ofertando novamente, se esse paciente tiver boa destreza motora, seria um bom caso. E aí eu falo em destreza motora, no SUS é muito importante cuidar, porque o SUS ele não repõe, não sei vocês, Rejane, mas aqui não repõe o receptor. Então, o receptor quebrado, eles entendem que é mau uso, então uma destreza não muito boa vai gerar uma alteração nesse receptor, e eles não vão repor, e esse paciente muitas vezes não tem condições de comprar. Então, se for um paciente nosso aqui sem condições de troca desse receptor, vamos para, então, uma adaptação aberta com tubo fino. Não sei se mais alguém tem alguma outra consideração. Eu acho que, assim, é uma coisa que me chamou um pouco a atenção, aquele monossílabo ruim. Então, talvez pensar em investigar alguma alteração retro. Mas depois que se fez o dissílabo estava bom. Estava bom. Olhei os reflexos presentes, ainda com um indicativo de recrutamento, eu descansei um pouco quanto à possível alteração retro. Então, daria para pensar já em uma reabilitação. Não sei se de repente o Wellington está ativo aí trabalhando com reabilitação, quiser. O Wellington está no privado, a Rejane está no SUS também, então se quiserem contribuir, ou qualquer um de quem estiver presente, fiquem à vontade, pessoal. Eu concordo, prof, com tudo isso, da parte de adaptação desses componentes físicos do aparelho, eu acho que tem que pensar tudo isso. Se o IPRF se manter assim, pensar num aparelho com mais recurso, né? Então, que emite mais o cérebro, tire mais ruído, deixe o sinal mais claro, para reabilitação, mas pensar também nessa questão da sensibilidade, né? Do recrutamento. Então, colocar lá os limiares de desconforto, fazer pequenos acréscimos de intensidade, então, indo confortável para o paciente, explicar para ele que no momento é isso de audibilidade que a gente pode dar, e depois ir aumentando aos poucos. E no privado, quando eu trabalhava na parte de reabilitação, tinha a possibilidade do treinamento auditivo, para dessensibilização da via, né? Então, a gente pode também lançar mão, além do aparelho, da amplificação que vai fazer essa via se reacomodar, o treinamento auditivo, que entra para somar mais essa parte de reabilitação. Mas Show! tudo isso, só complemento mesmo.
Aqui a gente tem conseguido fazer essa reabilitação em parceria, né, com o setor de HRA. Então, todo paciente que tem disponibilidade, a gente encaminha e eles estão vindo fazer a reabilitação. E, obviamente, uma coisa extremamente importante, que é a verificação, preferencialmente quem tiver condições eletroacústica, né, para que a gente tire aí a venda dos olhos e saiba realmente se o que a gente está entregando é aquilo que o paciente realmente precisa. E se aquilo que ele precisa para ele tiver realmente elevado, aí a gente vai trabalhando com a dessensibilização, com incrementos menores, mas geralmente a verificação, quando ela realmente ela é utilizada, a gente evita de fornecer amplificação exacerbada e gerar esse desconforto para o paciente. Perfeito, perfeito. Gente, eu acho que só para complementar, eu já ouvi assim, não, mas esse paciente não pode colocar aparelho auditivo, porque como ele tem recrutamento som incomoda, não dá para amplificar o som. Isso não é uma verdade, tá? A gente pode e deve amplificar o som, a gente tem que permitir que esse sistema se reorganize. O que pode acontecer, a prof. Fernanda falou das medidas de verificação, talvez num primeiro momento desse processo de reabilitação a gente não alcance todos os targets, a gente não tenha o ganho, que seria o ganho que o paciente realmente precisa em termos numéricos, mas a gente vai evoluindo, é um processo evolutivo. A prof. Fernanda sempre fala muito, né, de organizar as expectativas do paciente, e eu acho que isso é para tudo, né, em todas as nossas condutas fonoaudiológicas de reabilitação, a gente precisa acomodar todas as expectativas no lugar, mas sim, a gente reabilita, a gente protetiza e a gente treina, se necessário, o paciente recrutante. A Prof. Dai entraria nesse momento, né, para falar um pouquinho do treinamento, mas o Wellington bem lembrou. E o treinamento vem se for necessário. Se o paciente ficar bem só, que não é só, né? Se o paciente ficar bem só com amplificação, entre aspas, sejamos felizes, vida que segue, ele vai fazendo acompanhamento e a gente vai regulando tudo que for necessário à medida que ele for evoluindo, climatizando dentro desse processo. Tudo bem?
Então, nós trouxemos aqui um caso que não foi da Liga, mas que foi um caso que deixa a professora Fernanda e eu muito felizes por conseguir executar realmente um diagnóstico básico e diferencial. Então, eu sou muito feliz e grata de dividir a tarde de terça-feira rodopiando naquele corredor de um lado para o outro com a Fernanda, porque a gente consegue discutir os casos, e toda vez que a Fê pega com as meninas um IPRF rebaixado, um IPRF perto de 60, pior do que 60, ou com essa disparidade muito grande em relação à tonal, ela já me pede para a gente agendar eletrofísio, e é esse destaque que a gente quer dar para vocês aqui no caso do senhor O. Ele veio dizendo que ele não entendia o que as pessoas falavam e ele queria melhorar. Disposto, alegre, feliz. Pensem aqueles senhorzinhos faceiros da vida que querem realmente ficar melhor. Ele até falou no dia que ele veio para fazer o PEAT que ele se arrependeu de não ter vindo antes. Mas que bom, né? Que bom que ele saiu com essa sensação de que bom que ele veio e satisfeito e entendendo tudo. Então, olha só o que aconteceu com o senhor O. A prof. Fernanda fez com as meninas a audiometria. Quer falar, prof? Então, nós fizemos a avaliação audiológica dele e encontramos esses resultados. Toda vez que a gente encontra quaisquer assimetrias ou IPRF incompatível com o esperado, eu fico bastante incomodada e é maravilhoso estar trabalhando numa clínica escola, com colegas que são disponíveis para ajudar, porque nós não temos um estágio só da eletrofisiologia, mas toda vez que a gente precisa, a Michelle atende os pacientes que realmente salta aos olhos essa possibilidade de ser um paciente com alteração retrococlear, e esse foi um caso. Então, o senhor O, ele tem uma assimetria bem visível ali, os achados foram compatíveis, de certo modo, exceto o IPRF, que ficou realmente bem ruim, porque se pensar ali a média dele, 45, 40 e 65, a média tritonal aí, se alguém quiser, ele fica bem ruim. Esse é um caso que eu digo, olha, eu esperava um IPRF melhor. Fez-se o dissílabo, seguiu ruim, não piorou, mas seguiu ruim. Somado à assimetria, eu não recordo, Michele, se ele tinha zumbido também ou não. Não, nem zumbido, tá. nem tontura. A queixa dele era essa. Eu não entendo o que as pessoas falam. E a gente tentando achar mais coisas, querendo mais coisas. Eu não entendo o que as pessoas falam, mas a mais querida, ele só dizia isso. E aí, como nós encontramos essa assimetria, foi então encaminhado para a avaliação eletrofisiológica. Eu acho que e aí, gente, uma pergunta aqui, o que aconteceu? A prof. Fernanda fez a audiometria com as meninas na prática de áudio, eu agendo na prática de processamento, que eu tento fazer um olhar para a prática de processamento, não só do processamento comportamental, é a gente olhando para esse sistema nervoso auditivo central. Então, a gente recebe esses pacientes para fazer PEAT. Se tiver uma questão de uma queixa cognitiva, alguma coisa assim, a gente faz o potencial de longa latência para olhar para o P300. Mas o seu Nildo não tinha queixa de nada. Ele só dizia que não entendia. E daí as meninas me falaram assim, mas prof, ele tem 92% de PRF na orelha direita, como que ele não entende? Lembrem sempre que aqui a gente está numa situação de silêncio, né? Numa intensidade de máximo conforto, de clareza de audibilidade, dentro de uma cabina. E a vida não é assim. Daí, quando ele vai para a vida real, que ele tem que fazer integração binaural e juntar essas duas orelhas, aqui a gente já vem com um índice percentual de 60%. E daí percebam que melhorou no dissílabo. Então, pode ser que melhore no dissílabo, mas ainda assim a gente pode estar frente a uma alteração retrococlear. Porque daí aqui, ó, nas medidas de imitância, quando a gente pensa na aferência da orelha direita, eu teria limiar para desencadear reflexo aqui, ó, e não tive. Aqui também, aqui se desencadeasse já ia ser recrutante. Aqui eu já não teria limiar para desencadear. Então, tá tudo bem. Mas daí, visto isso, o que a gente quer é que brilhe aos olhos de vocês e que fique assim para sempre. Assimetria no tonal ou assimetria perceptual de IPRF, opa, o que está acontecendo aqui? Até que se prove o contrário, a gente pode sim estar frente a um caso de neurinoma. Então, olha o que aconteceu no potencial de tronco.
A prof. Fernanda, quando eu mostrei esse PEAT para ela, Michele, mas essa onda 5 aqui tá feia, não tá com uma morfologia bonita, tá com uma repetibilidade ruim, mas lembrando, aqui na orelha direita, a gente teria limiar para ter as 3 ondas, porque eu tenho ali na região de 2 a 4 mil Hz, limiares até 50 dB. Então, eu poderia ter onda 1, porção distal do nervo auditivo, eu poderia ter onda 3, núcleos cocleares, respondendo, né, sinapticamente, e a gente não teve. E essa onda 5 aqui, talvez muitos colegas não marcassem, mas mesmo assim a gente já está frente a um exame alterado, um exame que não tem condução neural na via auditiva adequada. A orelha esquerda, que é aquela orelha do IPRF rebaixado, olha só, não tem nada aqui, nada replica. Então, Ellington, não sei se tu quer falar, prof. Fê. Eu ia perguntar se é bilateral o neurinoma. Então, a priori não, já vou te mostrar. Tá. Mas daí, só para mostrar para vocês uma outra questão do PEAT, que eu achei que era isso que o Ellington ia falar. Toda vez que a gente tem um exame de potencial de tronco encefálico não bonito, assim, com uma morfologia inadequada, que é esse traçado, assim, todo denteadinho, eu tenho que pensar, será que eu estou com um artefato? 2.048 estímulos, 16 artefatos, aqui 19, 15 artefatos aceitáveis. O SNR e o ruído residual são os nossos parâmetros de qualidade do exame. Então, percebam que o SNR está baixo, mas não tem como o SNR ser alto, que é a quantidade de sinal elétrico neural que eu tenho dentro daquele traçado, não tem como o SNR ser alto se a resposta realmente está ausente. O que poderia estar melhor aqui é o ruído residual, que daí o ruído residual a gente espera que ele seja 0,11 ou menos, mas a gente até conseguiu no último dia, com a última turma de prática, a gente estava assim no céu, ruído residual em 0,11, mas daí com exames com SNR bom, porque a gente teve resposta. Então, esse ruído residual, ele poderia ser melhor, pensando que é um parâmetro de qualidade do exame. Só que isso aqui não depende só do paciente estar deitadinho, confortável, na poltrona, sem tensão muscular. Depende muito da questão elétrica do prédio, que isso a gente sofre interferência dependendo do dia, dependendo de tudo. Mas por que eu me tranquilizei e falei para as meninas, a gente pode laudar? Porque no todo, eu tenho uma quantidade de artefato baixa que me permite confiabilidade e eu realmente não tenho repetibilidade do traçado, não por uma questão de interferência de artefato, tá? A interferência do ruído residual aqui ainda é aceitável. Tá bom? Ellington? Eu acho que o diagnóstico, para chegar no neurinoma mesmo, é uma escadinha, né? Primeiro, na avaliação audiológica básica, daí eu faço um exame complementar, um eletrofisiológico da audição, e ainda eu faço um de imagem para ver o tamanho, a extensão e a possibilidade de intervenção cirúrgica. Então a gente vai dando passinhos, assim. Então, mesmo com esse exame, que talvez esse controle de qualidade ele não estivesse tão bom, eu ainda vou solicitar um exame de imagem. Então eu vou ver exatamente esse tumor. Mas é um outro passo, entende? A gente já consegue ver algumas questões aí. Por isso que não atrapalha tanto. E daí, indo nessa escadinha que o Wellington falou, no dia que o senhor O veio, ele comentou com a gente que ele já tinha feito a ressonância. Então, percebam que o que a gente encontrou na avaliação audiológica básica, que brilhou lá com a prof. Fernanda e com as meninas, que ratificou no PEAT, quando a gente não encontrou nenhuma onda na orelha esquerda, sendo que a gente poderia ter pelo menos a onda 5 na orelha esquerda. Isso foi uma coisa que eu não comentei. Na orelha esquerda aqui, a gente só poderia ter a onda 5, porque não teria linear para ter a onda 1 e 3. O raciocínio é exatamente o mesmo do reflexo acústico. Eu não tive linear para desencadear o reflexo, eu não tive linear para onda 1 e 3. Mas não teve a onda 5. Na orelha direita dava para ter as 3 ondas. E daí o que a gente tem aqui, ó? Na orelha esquerda, ó, sugestivo de neurinoma do acústico, presença de lesão expansiva na cisterna do ângulo ponto cerebelar, conduto auditivo interno do lado esquerdo, medindo 2 a 1,6 centímetros. Daí eu e a prof. Pegamos uma régua, né, e daí a gente foi ver o que eram 2 centímetros. Não é pouco, não é pequeno.
E daí, Ellen, então, essa pergunta que tu fizeste de que se é só no esquerdo, foi uma coisa que eu e a Fê dialogamos, assim. Não sei se esse pH alterado na orelha direita é um sinal de que possa estar começando um neurinoma na direita, porque na tonal, na logoaudiometria, no IPRF, ainda não apareceu. A gente tem um IPRF bom. Ele estava muito tranquilo em relação a essa tumoração, porque a médica usou um termo para ele para tranquilizá-lo, assim. Ele entendeu que ele tinha alguma coisa, mas ela não falou um carocinho, isso mesmo, que ele tinha um carocinho. E daí a gente tentou explicar para ele que ele precisava voltar no médico com todos esses exames. E ele não tinha voltado no otorrino ainda depois do PEAT. Ele tinha voltado com essa ressonância. Então, o que a gente quis mostrar para vocês aqui? Que quando a gente desconfia, não é porque o livro disse, talvez isso aconteça um caso em 1 milhão. Tá aí, tá na nossa frente, aconteceu conosco. E quando a gente terminou o exame, eu saí no corredor correndo. Fernanda, olha só. Aparentemente, ele realmente tem um neurinoma, a tua desconfiança estava correta. Então... Prof, eu só fiquei pensando assim, que esse paciente não tem nenhuma tontura, né? E se para pra ver, tá bem justamente no ponto cerebelar, onde faz toda a parte de coordenação motor. Pensei bem nisso também, o tamanho dessa lesão, Pois o então, tamanho desse tumor podia estar até comprimindo ali, até mexendo alguma coisa da estrutura cerebelar, e ele ter meio que uma marcha. de ia perguntar se Não ele tem, tem eu algum. também. Não, A princípio não tem, eu acho ele bem abençoado. pois então. E, gente, aqui a polaridade do estímulo é rarefeita. Foi uma falha não ter condensado o estímulo. Dava para ter condensado e ver se a resposta melhoraria. Porque a Fernanda até comentou, ó, aqui está onda 1, inverteu. Aqui está onda 3, inverteu. Então, em vez de replicar, no lugar de replicar, né, ficar uma em cima da outra, elas ficaram invertidas. Dava para ter condensado, sim, e foi uma falha operacional de não ter lembrado. Não lembrei na hora. Mas show, isso aí. Prof. Fê. Não, eu acho que mesmo mudando a polaridade, para aquele achado que ele tem na direita, tinha que estar dado um pouco melhor ali. Não sei se tem alguma coisa. Essa ausência da questão de marcha, ausência da tontura, eu fico pensando que se tivesse, pelo menos daria para dizer, esse tumor está grande o suficiente que já está atrapalhando o outro lado, está comprimindo, mas ele não tem. Por isso que eu digo, talvez, dos males o menor, né? Ele tem algo aí que tem que ser prestado atenção, mas não está trazendo tantos problemas para ele. Mesmo assim, que bom que ele veio, só pela questão de dificuldade de compreensão de fala, porque muitos deles vêm já com algo maior ainda, porque já não param em pé, porque já não andam, né? Então... Mas é interessante a gente ver, e eu acho que é importante a gente sempre trabalhar com esse olhar, né? Com essa responsabilidade. Então, gente, para nos encaminharmos para o fim, peraí que sobrou um slide aqui. Prof. Fê, e daí? Temos um neurinoma, e agora a reabilitação? Então, vou tentar ser bem breve por causa do nosso horário, né? Obviamente que isso é uma conduta a ser tomada junto com o médico. Teoricamente, é uma patologia que ela é tratada, uma intervenção cirúrgica. Mas digamos que ele chegou para a gente no SUS. No SUS eu vou pedir o aparelho dele. Eu vou trabalhar muito, muito, muito as expectativas dele. Não temos como dizer que o senhor vai ficar bem, porque esse seu problema iria pegar a figurinha, iria mostrar onde é que está o problema, talvez ajudaria a orelha direita, mas é que o que chega no córtex para ser interpretado vem dos dois lados, aí tem integração, vai dar. Mas eu acho, porque depois a gente pode só suspender o uso, a gente fica ali, não sei se é o certo, mas ele já chegou para a gente na fila, eu ia colocar, porque a gente tem casos assim lá, que na verdade, quando eu peguei, já era usuário de prótese. Eu digo, você já investigou essa sua assimetria? Nunca. Encaminhei para investigação, também tumor, tá fazendo, ela já usa aparelho, mas nunca foi visto isso, sabe? Mas talvez pediria, qualquer coisa depois suspenderia. Agora, no privado... obviamente que a pessoa não vai fazer investimento num tratamento que não é o indicado para ele, porque o caso dele, a princípio, até poderia ser na orelha direita, mas com aquele pH eu ainda acho que tem alguma coisa iniciando naquela orelha direita.
Mas o IPRF ainda está muito bom, só que o IPRF, ele é numa situação boa, né? Então, no privado, para que ele tomasse a decisão de sim, farei esse investimento, que a gente sabe que é um investimento que não é pequeno, eu acho que seria importante dar mais uma investigada nesse lado direito, para ver se há algo específico ainda do lado esquerdo, e junto com o médico ver a questão de possibilidade cirúrgica, pensar na saúde desse paciente, ver se ele vai poder ser submetido a essa intervenção cirúrgica, porque, na verdade, caso de neurinoma, ele fica naquela classe 2 lá do SUS, que só se comprovar que é melhor com do que sem. Só que no privado a gente sabe que o investimento é muito alto para ele não ter um bom sucesso, né? Então, primeira coisa, para esse caso de intervenção, com certeza, é cirúrgico, tá? E se porventura não tem saúde para isso, a família quer investir porque ele testou e viu que ainda é melhor melhor com do que sem trabalhar, muita expectativa, porque não tem como a gente garantir que ele vai ter um grande sucesso aí, mesmo que a direita ainda esteja boa, o que chega em córtex é dos dois lados. Então, provavelmente não é um caso como o anterior, que talvez a gente trabalharia com um bom prognóstico. Esse prognóstico é bem limitado. O paciente tem que ser esclarecido e a família tem que ser esclarecida. O tratamento primeiro aqui, primordial, seria realmente o cirúrgico. E aí é legal trabalhar em parceria com o médico para pensar no melhor para o paciente. Eu não sei se falei tudo. E como chega no córtex, né, prof? Porque além de ter interação, num lado eu vou ter um som audível, claro, bom, e no outro eu vou ter um chiado, vou ter um psss. Então, quanto isso vai se atrapalhar? Além de chegar atrasado, demorar mais para chegar, Isso. ele vai chegar distorcido. Ele vai Então, atrapalhar. vai atrapalhar. Ele só vai atrapalhar, exatamente. Talvez pensar numa reabilitação só na orelha direita aí, mas para garantir que essa orelha pelo menos escute, e essa aqui que está debilitada, não, mas tudo tem que ser testado para ver se realmente vale a pena o investimento. E no SUS aqui a gente consegue fazer esses manejos. Vamos tentar, vamos ver como é que o senhor fica, já que o senhor ficou anos na fila, vamos tentar. Qualquer coisa depois a gente suspende. Tá, mas no privado, realmente, pelo investimento tem que ser, mas não que seja o primeiro tratamento, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver aí é realmente esse tumor que está enorme, que pode logo, logo começar a atrapalhar outras funções dele, como a gente acabou de falar, a questão da deambulação.